Olá pessoal, esse é o podcast Meu Sucesso Agro, o podcast que vai ajudar você, empresário que atua no segmento agro, desde a produção rural, serviços, revenda, indústria, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance, produtivas e econômicas. Meu nome é Túlio Leles. O meu é Carla Inácio, estamos começando mais um episódio do Meu Sucesso Agro e hoje o tema é sucessão familiar. É isso aí, Carla. Hoje nós vamos falar sobre sucessão familiar. Lembrando que sucessão familiar, nós não vamos falar aqui do momento, vamos dizer assim, né, da passagem da pessoa, né? Não estamos falando apenas desse momento especificamente. E a gente pode até começar falando por aí, né? É um tema que ele é polêmico, ele é um tema que muitas vezes é tabu, porque as pessoas acham que a gente está falando daquele momento trágico, né, e que a gente está falando já de, poxa, mas eu ainda estou aqui, ainda estou vivo, então como é que a gente fala de sucessão? Né? Mas na verdade, na sucessão a gente tem que pensar em planejamento sucessório também, né? Essa que é a grande questão. E tem uma frase, Carla, que eu acho que a gente pode falar aqui no início, que eu acredito muito, que é: sucessão familiar é uma demonstração de grandeza e de força, e não de fraqueza, né? Eu acho que quando a gente muda essa perspectiva, né, a sucessão é para os fortes, né, para os preparados. Eu acho que isso é bacana a gente trazer. Afinal de contas, né, a empresa, ela está ali, né, todo o trabalho, toda a construção que foi feita, ela tem que ser para unir a família e não para desagregar, desunir. Então, uma coisa que era para unir, né, que era para poder ser uma coisa positiva, bacana, né, todo o trabalho que foi feito, muitas vezes vai ladeira abaixo. E aí a gente vai conversar um pouco sobre todas essas questões aqui, os nossos pontos de vista, as nossas experiências sobre, e já convidamos a todos para poder colocarem aqui nos comentários, né, as suas dúvidas, o que você já viveu, a experiência que você tem nesse tema, que você já passou, ou outras pessoas próximas, né? Já tem de tudo, né? Tem de tudo aí nesse tema. Exatamente. E quando a gente fala em fazer a sucessão, a gente tem que pensar primeiro na expansão. Quando você fala, vamos fazer a sucessão familiar, é você pensar na expansão do negócio, na longevidade do negócio, né? Porque é aquela transferência que você vai passar para a próxima geração. Então, isso tem que ser pensado de forma antecipada, com planejamento. Não é algo que você faz de uma hora para outra, né? E coloca aquela pessoa, até porque as atribuições são necessárias e a experiência de cada um vai ser diferente. A gente está falando de gerações diferentes. Aí também tem as expectativas, é muito importante quando você for pensar na sucessão, você também alinhar expectativas, tanto a sua, né, daquela pessoa que está chegando, quanto da pessoa que vai entrar. Então, assim, alinhar expectativas, porque normalmente a gente tem tanta expectativa quando a gente vai entrar, né, num projeto novo, e a sucessão é isso, você está lidando normalmente com pais, familiares, e eles têm uma expectativa sobre você e você tem uma expectativa sobre o negócio. Então, é importante sentar, alinhar isso. Primeira coisa, alinhar as expectativas. O que me espera? O que eu tenho que me desenvolver como novo sucessor? E do lado de lá como eu vou preparar o meu sucessor? Isso muito bem alinhado, porque senão pode dar algum problema naquele processo. Porque o processo ele é feito aos poucos, é um passo a passo. Né, Túlio? A gente falou sobre planejamento estratégico no outro podcast, e o planejamento da sucessão ele é feito dessa forma, num passo a passo. Ele não é feito de uma hora para outra. Perfeito. Eu fico pensando assim, né? Na verdade, as empresas, né, ligadas do agronegócio são empresas que geralmente estão aí na segunda, terceira, quarta geração. Elas vêm de algum tempo, né? Ninguém constrói aí uma fazenda, uma propriedade, um negócio, né? Talvez em uma geração. Então, você, partindo do princípio, né, que você tem um pai que não é um carrasco, se você tem um gestor que não é necessariamente um carrasco, uma pessoa muito, extremamente centralizadora,
vamos dizer assim, uma cabeça enterrada, né, que vê as coisas apenas pela sua posição. E do outro lado, você não tem também aí um sucessor, né, que seja desleixado, descomprometido, filhinho de papai, que quer tudo pronto, que não quer compromisso com nada, porque a gente tem que partir das premissas básicas primeiro. Então, se você retirar isso e colocando, né, um ponto de partida, que você tem pessoas dispostas, né, a fazer dar certo, e muitas vezes o erro está na forma que está sendo feito, exatamente nesse conflito de posições, né? A gente diz que um dos grandes erros que tem é exatamente você querer reafirmar a sua posição. Então, nós temos que pensar em conversar sobre interesses, né? E não dizer que a minha posição é a certa. É melhor do que o do outro. É melhor do que do outro, e o que está sendo feito está tudo errado, e precisa mudar tudo, né? E a forma que vocês enxergam é totalmente inadequada. Então, quando a gente entra para esse caminho, né, a gente perde o que a gente vai falar muito aqui, que é a questão do diálogo. A gente precisa ter o diálogo sempre aberto para que a gente possa dar continuidade nesse processo. Porque, assim, uma coisa que eu penso, nem todo mundo precisa continuar o negócio da família. Não é porque a sua família tem um escritório de advocacia, não é porque a sua família está no segmento médico, não é porque a sua família está no segmento agro, que necessariamente você tem que seguir. Você pode ter um grau de envolvimento que seja alto, mas você pode ter um grau de envolvimento que seja muito baixo. Uma coisa que conta muito nisso, Carla, é a questão do patrimônio, né? O que acontece é que muitas vezes o patrimônio envolvido é alto. Fala mais alto, né? Eu vou ficar aqui porque o patrimônio é muito... Eu vou perder se eu não der continuidade no negócio. Mas aí a gente vem em uma das questões que a gente já falou aqui em outras vezes, que é a questão do autodesenvolvimento. Você tem que se conhecer para saber se realmente você tem aquele não é nem um dom, né? Que você realmente quer continuar ali, porque não é fácil. A sucessão, a passagem das gerações não é fácil, é um desgaste muito grande, a gente já falou isso aqui. Mas você tem que se conhecer para saber, olha, realmente eu tenho mais habilidade para ficar nessa parte, eu posso começar aqui. Porque normalmente a gente começa pelo que tem. Tá precisando disso aqui, eu vou. Obviamente, você vai começar pelo que tem, mas você também tem que se conhecer a ponto de falar, nossa, isso aqui não é interessante para mim. Eu acho que eu me dou bem mais nessa área, né, do negócio, da família, então eu vou começar por aqui. Porque às vezes você pode ter outros irmãos que também têm interesse em continuar o negócio da família, e é igual a gente falou, é o alinhamento de expectativas. E muito diálogo, Túlio. Eu acho que o que você falou é muito importante. Ter diálogo, não é aquela coisa de falar assim, eu sou melhor que você, eu sou mais velho, eu sou mais novo, eu cheguei primeiro. Normalmente tem essas coisas, essas picuinhas, né? Sim. Mas eu acho que é você tirar isso e olhar o negócio como realmente uma empresa. Olha, é uma empresa, se nós não pensarmos como empreendedores, a Sim. gente não vai conseguir expandir o negócio e o negócio vai quebrar. A gente vai ter que vender a fazenda, a empresa, porque realmente não tem como continuar. Mas é igual você falou, alinhar as expectativas com muito diálogo, porque realmente não é fácil. Precisa de inteligência emocional, precisa de grandeza. E essa questão do patrimônio, mesmo que você não seja, vamos dizer assim, um sócio atuante ali dentro do negócio, né? Porque o que define, Carla? A minha família mexe com agro, mas, cara, isso não é a minha pegada, sabe? A minha pegada é outra coisa, o que eu gosto de fazer é totalmente diferente, eu quero fazer alguma coisa voltada à tecnologia, eu quero abrir um e-commerce, eu quero fazer uma coisa diferente, eu quero fazer engenharia, sabe? Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar aqui é que o sonho do seu avô e o sonho do seu pai, ele não necessariamente é o seu sonho. E assim, seguir o seu sonho, seguir aquilo que faz sentido para você é muito importante. Mas quando a gente pensa no patrimônio, a gente, se a sua família tem uma mercearia da esquina e assim, o seu sonho é tocar a mercearia da esquina, o negócio da sua família, cara, vai lá e toca a mercearia da esquina. Né? Se isso faz sentido para você, se é a sua vontade, bacana. Agora, se não é o que você quer fazer, isso né, fecha as portas da mercearia, vende tudo, passa o ponto.
Agora, quando a gente fala do agro, e às vezes você tem um patrimônio acima de 10 milhões de reais, que é um patrimônio já que significativo, não é todo mundo que consegue construir um patrimônio de 10 milhões ao longo da vida, você tem um problema ali, de certa forma. É, muita coisa em jogo, né? Que isso caiu no seu colo e você tem que, de certa forma, se envolver com aquilo e gastar um pouco do seu tempo e da sua vida com aquilo. Porque, afinal de contas, é algo que está ali no lastro da família, e aí você, com um grau de envolvimento maior ou menor, você tem que esquentar um pouco a sua cabeça, vamos dizer assim, porque é um patrimônio significativo e que você tem que estar presente de alguma forma, ou você tem que fazer os acordos necessários para poder já passar isso para frente. Então, talvez essa questão, né, que pega muito é a questão do patrimônio terra, né, do que está envolvido, imobilizado ali e que tem é significativo para todos os envolvidos, né? Esse é um ponto importante. Outro ponto, né, que geralmente as fazendas, né, são locais onde existe um apego afetivo muito grande. As pessoas geralmente crescem ali. Então, você passa a sua infância... É um valor emocional muito grande, né? Você passa a infância naquele local, então tem um apego afetivo, mas, por outro lado, as pessoas, né, que têm na fazenda apenas problemas, então o que elas enxergam? Apenas o pai e a mãe correndo e briga com funcionário e questão econômica e perda de safra e aquela labuta. O que a pessoa vai crescendo e ela vai pensando? Falando, cara, tudo que eu não quero é mexer com isso. Nossa, é super difícil, meu Deus, só problema. Só problema, entendeu? Então, a pessoa acaba se afastando também. Então, ao mesmo tempo que tem um apego afetivo, ao mesmo tempo que tem um patrimônio muito grande, ao mesmo tempo que tem ali uma contradição entre... né, é um negócio, mas ao mesmo tempo é só problema. Então, olha só, o tanto de coisas que a gente tem que organizar para poder falar de sucessão familiar. Não é tão simples como as pessoas falam. Não é tão simples. Primeiro que é um assunto muito difícil de você levar, né, para a pauta, principalmente ali dentro da organização familiar, você falar sobre sucessão. Normalmente há alguns problemas, então você tem que investir em muitas coisas para fazer isso, né? Você que hoje tem interesse em ser o sucessor ou você tem interesse em preparar seus sucessores, né? É importante você começar a preparar isso com antecedência. Então, invista primeiro em conhecimento, né? Você que quer ser sucessor, a gente sabe que você tem aptidões e habilidades que podem contribuir, né, para a organização, principalmente pensando aí na questão de inovação, enfim. Então, você tem que pegar essas habilidades e realmente desenvolvê-las. E, às vezes, você não sabe quais habilidades você tem. Nossa, você é bom nisso. Como que eu posso potencializar essa minha habilidade que vai trazer retorno para a organização? Então, é investir em educação, né? Às vezes, as pessoas pensam que você está na organização aí do agro, né, uma empresa do agro, você não precisa se desenvolver. Mas nós precisamos nos desenvolver diariamente. Então, você tem que estar ligado em relação a isso, porque as suas habilidades e aptidões, elas bem desenvolvidas... Pessoal, estamos aqui para apresentar um dos nossos apoiadores, que é a The Rios Brasil. Muito obrigado a The Rios Brasil. A gente sempre fala aqui, né, que quando a gente tem um apoiador, primeiro que nos incentiva a continuar esse trabalho, né, de levar aí conhecimento de alto padrão, conteúdo, né, de excelência para o segmento do agronegócio como um todo. E aí a gente tem esse parceiro extraordinário que realmente dá suporte, que dá direção, que acompanha os produtores rurais com um produto, né, que realmente tem todo um embasamento tecnológico e que tem um retorno do campo, né? A The Rios Brasil é uma empresa de nutrição animal, mas que conhece as necessidades, conhece os desafios do produtor brasileiro e aí, se atentando para isso, ela oferece soluções e serviços que vão de encontro aí, né? Vamos dizer assim, uma cesta tecnológica para o produtor rural. Então, assim, se você precisa de um parceiro, né, que esteja de mãos dadas aí com você no seu negócio, para que você alcance os seus objetivos, os seus resultados e na sua produção como um todo, né, tanto levando conforto,
qualidade, né, para os seus animais e também para o seu negócio no geral, não deixe de conhecer a The Rios Brasil. Beleza, pessoal? Você pode entrar em contato com a gente aqui, que a gente passa o direcionamento e vamos deixar o link também da The Rios, do representante, do consultor mais perto de você. E esse desenvolvimento, ele não pode ser só aquele desenvolvimento que você vai buscar um certificado, uma pós-graduação, e aí tem um erro, né? As pessoas muitas vezes afastam os filhos do negócio, da operação, e depois quando eles voltam, eles não têm necessariamente essa conexão com o segmento. Então a gente tem que ter esse equilíbrio, né? Porque quando você é o filho de alguém, né, e que você não pode ter o cargo, né, apenas por você ser um membro da família, né? Você tem que conquistar aquela posição, assim como tudo na vida. A gente fala de liderança aqui. Para você ter a conquista desse cargo de líder, né, você tem que ter a confiança da equipe e você tem que fazer isso mostrando exatamente resultado, você tem que mostrar empenho, você tem que ter talvez mais energia e mais comprometimento do que qualquer outra pessoa, do que se fosse uma pessoa contratada, né? Então aí sim as pessoas reconhecem em você esse líder e aí acontece naturalmente uma transposição, né, não porque você é da família, mas sim porque você é a pessoa certa para estar lá. E para você se tornar a pessoa certa, né, nesse início e na condução disso, você tem que ser definido, né, e aí tem que ter conversa, não é só, não, chegou o filho do dono aí, né, o menino chegou aí e está ajudando aí. Não, o menino não pode chegar, a menina não pode chegar só e está ajudando aí, dando uma força. Não, tem que saber qual função que vai fazer, qual que é a espera, qual que é a entrega esperada. Qual a expectativa, né, que o sucessor ele tem de você, porque às vezes realmente o sucessor, ele tem uma expectativa sobre você. Nossa, o que vai ser de bom para mim, né? Porque normalmente quando o jovem, né, vai entrar na organização, ele tem uma expectativa sobre o futuro, né? Porque você tá ali fazendo a transição de alguém que está há 50 anos naquela mesma função e você está iniciando. Então, são muitas expectativas, são realmente, às vezes, alguma insegurança, a pessoa realmente se sente insegura. Então, é você entender isso e estar do lado dessa pessoa. Normalmente, as pessoas largam, né? Você vai ser o sucessor, então tá aí, você que se vira. Mas a gente tem que entender que não é assim. Há uma série de variáveis. Às vezes, a pessoa entra querendo ser o sucessor, mas depois ele vai falar, nossa, não é isso que eu queria, é bem diferente do que eu imaginava. Então, se o processo for feito junto, né, os dois ali, de uma forma que eles entendam o passo a passo, fica mais tranquilo. Até mesmo o diálogo. Nossa, eu não gosto disso, como que funciona? Então, assim, tem que ser muito bem preparado. Tem que ter uma mente muito aberta, porque não é fácil você lidar com duas pessoas que pensam diferente. Então, você sempre tem que pensar também no negócio, né? Você tem que pensar o seguinte, olha, o que eu estou fazendo agora é para esse negócio se expandir, ele se tornar próspero mais do que ele já é, sempre nessa visão. E, claro, ter longevidade, porque você está passando para outra geração. E aí? Você passou para a geração, depois ela vai passar para a próxima, e assim vai. É um ponto que eu acho interessante, porque, olha só, sucessão não quer dizer que uma pessoa está chegando, a outra está saindo. A sucessão, na verdade, a gente deveria colocar até outro nome aqui, deveria ser convivência familiar, porque, na verdade, você vai conviver, você vai coexistir dentro daquela operação durante 10, 20, 30 anos e talvez aí sim vai ter um momento específico daquela sucessão total. Então, a sucessão só acontece quando o convívio ele é possível. Eu falo isso por experiência própria, né? Hoje eu tenho 41 anos, eu estou na fazenda desde os 16 anos, 17. É lógico que as funções vieram mudando, né? Mas olha, imagina o tempo de coexistência que nós temos. E hoje eu me sinto muito mais preparado, talvez aquele Túlio, né, de 20 anos, ele realmente não estava pronto. Caso o negócio estivesse todo na minha mão, o Túlio de 20, 25, 30 anos, talvez ele realmente não estivesse pronto para poder tocar um negócio. É lógico que hoje, né,
a forma com que uma pessoa toca o negócio e a forma com que outra pessoa toca o negócio, elas são distintas. Isso é natural, né? Mas a gente tem que saber exatamente, com o tempo a gente se conhece mais e a gente sabe aonde que a gente é muito bom, aonde que a gente dá um show de bola e aonde a gente precisa de pessoas que nos complementam. Então isso já é uma visão que a gente tem só com o passar do tempo. E aí, Carla, eu acho que tem um ponto muito importante que é a humildade, sabe? A gente precisa que todos tenham a humildade e que todos sejam coerentes. Humildade para entender tudo que foi feito, porque assim, né, o seu pai, o seu tio, porque muitas vezes não é só pai, tá pai, tio, cunhado, um monte de gente envolvida, independente dele não estar acertando em tudo, mas ele trouxe o negócio até aqui. Tem que respeitar também, né? Porque se ele conseguiu trazer um negócio até aqui, por mais que ele esteja errando em alguns pontos, né? Às vezes ele não está nem errando, às vezes ele não está sabendo como colocar o negócio na atualidade que está, né? Porque as coisas realmente mudam. Então, você primeiro respeitar a história daquela pessoa que está ali. Honrar o legado. Honrar o legado e você ter a humildade de falar, eu quero aprender com você, mas eu também quero ensinar algo novo, algo que eu estou trazendo de fora, né? Por isso que a gente fala sobre desenvolver as suas habilidades, porque às vezes você tem forças, mas você também tem fraquezas, né? E aí você tem que desenvolver alguns pontos que você não é tão bom. Por exemplo, nossa, eu não sou tão bom com financeiro. Vou procurar desenvolver isso. Se você vê que o financeiro não é a sua praia, né? Não é a sua área, realmente você vai precisar de alguém que entenda mais de financeiro que você. Eu acho que tem que ter a humildade também de colocar o chapéu, né? A gente tem que vestir os chapéus, né? Os chapéus certos no momento certo. Não é porque você fez PhD não sei aonde que você vai chegar lá você não é o PhD. Né? Você lá tem que ser o gestor, você tem que estar no barco com todo mundo. Não pode ter essa diferenciação. Né? As suas habilidades, as suas competências, elas têm que vir à tona por merecimento. E as pessoas que reconhecem o que você é bom, né? A pior coisa são pessoas narcisistas que ao mesmo tempo, a toda hora, estão reafirmando as suas qualidades, reafirmando quão boas elas são e que aquela organização sem ele não funciona, que ele é demais para estar ali. Não, a gente tem que trazer a clareza e se aquela organização, se você, a partir do momento que você está participando dela, você faz parte do problema. E se você faz parte do problema, você faz parte da solução. Então aí cabe a você colocar isso em prática e tentar trazer um nível de consciência, talvez do que não a gestão atual não tenha, do que é uma gestão eficiente, do que é uma gestão com menos desperdício, do que é uma gestão de pessoas, de treinamento, de acompanhamento, né? Uma gestão financeira com indicadores, aonde que vocês podem estar tendo gargalos, né? Isso é verdade. Outro ponto também muito importante, Túlio, é a tecnologia, né? Quando você está ali no processo de transferência, né, de passagem, é muito comum o sucessor trazer tecnologias para melhorar o desempenho da empresa. Então, é muito importante que tenha também aquele diálogo no sentido de vamos melhorar os nossos processos. Mas é muito importante você não querer mudar tudo da noite para o dia, porque normalmente quando a gente chega assim, a gente quer mudar tudo. Nossa, eu vou mudar isso, vou mudar aquilo. Mas você tem que entender que você está entrando num território que tinha todo um processo de trabalho, às vezes muito manual, às vezes muito no caderninho. Não que isso seja errado, mas você vai melhorar aquilo que ele já tem. Então vai com calma também, né? Não tenta mudar tudo da noite para o dia. Exatamente. Por exemplo, tecnologia de drone, né? Não tenta trazer e já mudar tudo. Não, tenta incluir aquilo de forma tranquila. E que, obviamente, a organização como um todo, porque ali você não está lidando só com o seu pai, você não está lidando somente com o seu familiar, com o seu tio, com a sua mãe, você está lidando também com pessoas. Tem os funcionários ali. Será que eles realmente têm maturidade naquele momento para manusear determinada tecnologia? Se não tem, vai aos poucos, faz treinamentos, inclui aquelas pessoas no processo, porque senão você vai, igual eu falei sobre as expectativas. Vai dar com burro nas águas. Não, né? E você vai colocar a expectativa muito alta naquele processo, porque você vai trazer tecnologia, você vai aumentar, e naquele momento você não vai ter aquele resultado. Por quê? Você está lidando com pessoas diferentes de você. Então aí vem a humildade, o respeito e, claro, muita paciência. E esse é um dos ganhos, né, um dos benefícios do processo, né, Carla?
que exatamente você lidar com a sua família, né? Você também, se você não se colocar nessa posição necessariamente vítima, você entender que é uma grande oportunidade de se desenvolver, de entender o que motiva as pessoas, a forma com que elas enxergam as coisas, as suas motivações, e aí você conseguir ter avanços mesmo com esses desafios. Essa questão da tecnologia, né, eu acho que assim, não adianta a gente ter muita iniciativa e querer fazer muita coisa e não ter o famoso acabativa, né? Então precisa ter iniciativa, precisa ter a fazedoria e precisa ter acabativa. A gente precisa ser persistente naquilo que a gente implementa, porque com certeza terão questionamentos, com certeza irá querer se voltar ao método que se fazia anteriormente. Porque naturalmente as pessoas gostam de fazer as coisas de uma forma com que elas tenham controle. E a partir do momento que você traz algo que tira um pouco do controle delas, isso necessita de tempo, né? Mudar a cultura, mudar a forma com que se faz as coisas, a gente tem que ir implementando e mostrando os resultados, né, daquilo, e aí sim aquilo passa a ser parte integrante do processo como um todo. E isso vem muito de encontro, Túlio, com o nosso outro episódio que nós mencionamos sobre planejamento estratégico, né? Nós falamos isso aqui também no nosso podcast, inclusive se você não assistiu, assista. Se você analisar, a sucessão familiar ela também tem que ser planejada. E isso está incluído dentro do seu planejamento estratégico, né? Por exemplo, nossa, vai entrar uma nova pessoa, meu filho, minha filha vai entrar agora, eu vou incluir ela em alguns processos. Então, você tem que ter o passo a passo para incluir aquela pessoa, porque a gente está falando de ambientes totalmente diferentes. Você está falando do meu ambiente, Carla, eu tenho uma forma de pensar, eu tenho uma forma de conduzir as coisas. O Túlio, ele tem a forma de pensar e conduzir as coisas. Então, tem que ser muito tranquilo para o sentido seguinte, temos um resultado ali, Túlio. Como nós dois, com as nossas aptidões e habilidades diferentes, né, vamos conseguir alcançar aquele resultado. E assim começa uma boa sucessão. Primeiro o trabalho em equipe, o trabalho conjunto. E depois as obrigações elas vão ser passadas aos poucos. Né? Porque é igual você falou, a gente tem que ter muita sabedoria no sentido de ouvir o outro. Eu acho que assim, o momento de quem tá entrando é mais ouvir e observar. E se você está aí, né, se você já está aí dentro e você está tendo dificuldades, você não está... Você, né, que é hoje o proprietário, né, o dono, você, não está satisfeito com... Está desmotivado, né? Ou você que está entrando, o negócio não está legal, né? Então, um passo a passo aqui que a gente quer falar com você. Porque, primeiro, assim, tem aquela frase que diz o seguinte, não contrate quem você não pode demitir. E quando a gente fala de família, a gente geralmente está contratando alguém que a gente não pode demitir ou que vai ser uma dor muito grande se você demitir, né? É muito complicado. E é lógico que você tomar uma bronca de um chefe talvez seja menos danoso, né, do que você tomar uma bronca, uma chamada de um pai, de um tio, né? Porque tem um relacionamento, um envolvimento, né, afetivo ali. Então isso é natural e se você está nesse barco, saiba que o jogo é esse. Então, a primeira coisa é essa. Segunda coisa, então, olha só, não está legal, o que precisa ter? Precisa ter uma conversa onde você alinha as suas funções, quais são as entregas desejadas, o que você vai fazer, quais são os resultados esperados de você, com qual time que você vai jogar, qual é a sua autonomia, aonde começa e aonde acaba a sua autonomia, isso é muito importante. Porque assim... O que a gente tem que pensar é se eu não tivesse nessa função, se eu tivesse nesse cargo, se eu fosse contratar alguém para poder fazer o que eu faço, quais seriam as atribuições, habilidades, conhecimento e o que eu esperaria dessa pessoa? Então, quando a gente coloca nessa perspectiva, a gente, né, começa a pensar o seguinte, será que eu realmente sou a melhor pessoa para estar nessa posição? E a gente tem que ter a resposta positiva que sim. Então, para isso... A gente tem que ocupar aquela função por merecimento, né, e ter os resultados como se eu estivesse contratando alguém no processo de contratação rigoroso para poder estar fazendo aquela função. Então, a gente, partindo dessas premissas, né, e aí a gente trazendo, né, o que a gente fala aqui, ao nível de consciência
dos gestores atuais, de quais caminhos que a gente pode seguir, né, com um diálogo e talvez não sendo intransigente de falar, não, então se não for exatamente dessa forma que eu quero, eu não faço. Né? A gente, às vezes, precisa dar o primeiro passo, a gente precisa fazer um pouquinho a curva e aí, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Né? Eu acho que essa é a forma que mais bacana, saudável, mais saudável, né? É uma forma mais saudável de você fazer. Eu acho que essa disputa, né, de egos, né, que a gente fala, tem muito isso nas organizações. As pessoas acham que são melhores do que a outra. Um acha que é melhor porque já está há muito tempo ali, o outro é melhor porque buscou conhecimento fora, então ele tem mais inovação, mas não é assim. A gente entende que essa luta, essa disputa de ego, quem perde é somente o legado daquela organização, ou seja, em algum momento não vai conseguir ficar ali de pé de forma saudável. Aí há uma série de consequências, porque há pessoas envolvidas, há fornecedores, há empregados, há patrocinadores que muitas vezes as organizações têm, há apoiadores, parceiros. Então, assim, você tem que, às vezes, baixar a bola, entender um pouquinho o que você quer da sua vida. Eu acho que é o principal, é o que você quer, não o que as pessoas esperam de você. Normalmente a gente fica assim, né? Nossa, minha família quer que eu fique na frente do negócio. Meu Deus, o que é que eu vou fazer agora? Eu não quero. Então você realmente tem que saber o que você quer e você tomar a decisão de, não, isso não é pra mim, você pode passar pra quem está preparado. Então, assim, você também tem que ter isso muito bem desenhado. Às vezes as pessoas se tornam reféns e escravas de algo que não a fazem felizes, fazem por obrigação, e muitas vezes isso não vai durar, aí vai gerar uma frustração na família, aí a família briga. Aquilo é o que a gente falou no começo aqui. Aquilo que era para ser bom se tornou terrível. O que era um sonho se torna um pesadelo. Então, assim, primeiro, o que você quer naquela organização? Você quer realmente estar à frente? Então, tenha sabedoria de que o negócio não vai ser fácil. Você tem que primeiro falar assim, eu quero estar à frente, eu sei que não vai ser fácil. Então, isso vai tornar o seu caminhar mais agradável. O seu caminho vai ser mais agradável porque você sabe que você vai ter que pagar um preço para estar ali na frente. Exatamente. Você não fica pensando sempre no e se. Nossa, e se eu deixar? E se eu fizesse, e se eu tivesse em outro lugar? Ou você está ali completamente ou não está. Uma dica, Carla, que eu acho bacana é assim, estabeleça também, né, a família, uma rotina de empresa no sentido de, olha, o dia da reunião, o que vai ser trazido para essa reunião, qual a pauta, o que nós vamos conversar, né, para que vocês não fiquem tendo essas conversas no dia a dia, no meio das pessoas. Na hora de almoço de domingo, reunião. Às vezes vai no aniversário, né, fora e já começa a conversar sobre aquilo. Exatamente. Então fica horários inadequados, locais inadequados. Com pessoas que não fazem parte da organização ali. E aí vem aquela conversa atravessada. Então evite essas conversas atravessadas, né? Saiba a hora, né, de poder pontuar, o momento certo. Então, ter essa rotina do momento da reunião, onde se traz ali o que está sendo feito, o que já está em execução, o que já está em encaminhamento, o que vai ser feito, né? A gente conversa, a gente compartilha, e aí ali já sai também as deliberações, né? Quem vai fazer o que é esperado, e a gente volta a conversar novamente tal dia, né? Se possível, e isso é muito possível, e é o que a gente recomenda, que tenha alguns números, indicadores, e se necessário trazer um parceiro, trazer um gerente, trazer alguém da operação para poder estar pontuando sobre algo específico. E também essas reuniões, tem aquelas reuniões que englobam também as pessoas que não estão participando ativamente do negócio, mas são sócias de alguma forma. Então essas reuniões de fechamento. Então, a gente ter transparência, por isso que ter gestão é tão importante. Porque quando a gente tem gestão, que a gente tem tudo na mão, a gente senta, apresenta, mostra um grau de profissionalismo e as pessoas que não estão diretamente com o negócio, elas conseguem ver exatamente o quadro atual. Porque senão vira aquela coisa... você está dizendo, mas não tem como você mostrar. Isso. Eu penso muito assim, se você tem dados, você tem argumentos. Principalmente quando a organização é familiar. Né? Sempre tem algum que fala assim, mas o que você está falando? Como que você vai me provar que se a gente melhorar isso, eu vou ter um resultado X? Não, olha, a gente pode analisar pelo mês passado, olha só os números, como que foi, olha o nosso custo, olha os nossos ganhos. Então, eu acredito que se a gente fizer dessa forma, vai melhorar. Então, assim, tenha dados. Por isso que a gestão é tão importante nessa transição
de pessoas, porque é normal ter a desconfiança. Nossa, será que ele vai dar conta de realmente tocar isso aqui? Carla, eu acho que a vida, ela é uma transição, uma sucessão constante. De tudo. Todo Sabe? dia você começa e termina, inicia novos ciclos. Nós estamos, a gente está evoluindo, atualizando os nossos conhecimentos, os nossos conceitos, as nossas crenças, as pessoas que estão ao redor da gente. Então, a sucessão, né? Essa palavra, ela não significa quebra, ela significa continuidade. E nem fim, né? As pessoas pensam que a sucessão é o fim, nossa. Na verdade, a sucessão é a perpetuação. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vou ter que passar isso aqui para fulano, meu Deus, acabou minha vida. Mas não é assim. Eu acho, sinceramente, que as pessoas de espírito elevado são as pessoas que têm essa capacidade de trazer mais pessoas para dentro do sonho. Então, se você tem um negócio e você quer esse sonho, você precisa trazer mais pessoas para sonhar junto com você. E se você consegue trazer aquelas pessoas que você ama de uma forma correta, esse sonho vai ser muito mais bacana. Nós não estamos falando aqui que não vão ter dificuldades, que não vão ter conversas difíceis, mas você precisa ter essa inteligência, né, emocional, que é um dos nossos pilares aqui. Você precisa ter um desenvolvimento pessoal para que você possa conduzir essas conversas, para que você possa entender o momento e ser realmente esse mentor, esse guia, né, para que a sua organização, as pessoas, os seus filhos, os seus parentes, os seus líderes, né, eles estejam na mesma sintonia que você. E o negócio vai ser o grande beneficiado de tudo isso. Exatamente. Eu acredito muito nisso. Você tem que ter muito também paciência, inteligência emocional, a gente já falou aqui. Porque você tem que saber o momento que você vai falar. Às vezes a gente está com raiva, a gente quer falar alguma coisa, então você tem que entender que não é o momento de você conversar. Tem assuntos que você tem que conversar somente ali com as pessoas envolvidas, né? O pessoal ali da diretoria, da gestão ali. Não falar próximo a funcionários, então isso também é muito importante. Verdade. Porque às vezes você leva alguma coisa ali para falar perto de um funcionário, aquilo ali desestabiliza toda a organização. Então, quando você falou sobre ter horários e reuniões, também é isso. Tem um dia que você faz reunião com a equipe, tem um dia que você faz reunião com a família, né, naquele processo, mostra números, traga exemplos, traz algum fornecedor para falar sobre um produto novo, inclua as pessoas. Eu acho que é mais a inclusão, sabe? Lógico. Eu acho que quando a pessoa vai ali para fazer a transição, ela acha que agora é ela sozinha. Nossa, eu não preciso de mais ninguém. Não. Mas, por exemplo, a gente está querendo comprar um novo maquinário. Deixa eu trazer o fornecedor para ele explicar quais são... porque a decisão ainda é de todos. Sim. Né? Mesmo naquela transição, a decisão de compra de um maquinário, de qualquer outra coisa ali na organização, é de todos ainda. Então, inclua, né? Porque senão o outro vira e fala assim, nossa, o fulano tá fazendo as coisas e nem me chama. É verdade. Aí já começa aquelas conversinhas, né? Aí, quando você vê, o negócio já tá na tampa e aí é briga e aí já começa já os problemas. Às vezes pode ser que você tenha que chutar um pouco o pau da barraca também, tem esses momentos. Tem esses momentos, não faz quer parte. dizer que você, não quer dizer que você vai ficar sempre ali retraído, tá? A gente não tá falando assim, olha, fica quieto, não. Mas você tem que saber o momento de você fazer isso, o momento de você se impor e falar assim, olha, o negócio não é assim não, aqui não é bagunçado. Eu acho que assim, aí que entra uma questão que é a inteligência, se desenvolver, né, no lado emocional, porque 85% das decisões das pessoas estão baseadas no emocional. E você pensa, nossa, mas eu faço isso tão direito, né? Eu estou aqui com a maior das boas intenções e, né, eu estou aqui dando o meu melhor, estou trazendo coisas novas, atuais. E eu não sou reconhecido. Não sou reconhecido, como é que eles não veem, né? E aí, talvez o que esteja acontecendo falta uma inteligência aí de você atuar junto com as pessoas mais no lado emocional, né? Porque é através do emocional que as pessoas chegam na razão. Então, você tem que desenvolver isso, né? Isso talvez seja o calcanhar de Aquiles, né? Às vezes você precisa relaxar um pouco, né? Às vezes você precisa relaxar, às vezes você precisa deixar, às vezes você precisa se fazer um pouco ausente, no sentido de entender a sua importância dentro daquele processo. Dar uma afastada, né? Não ausente no sentido de deixar o trem ali rolar, mas exatamente. É aquela coisa, dar um passo para trás no sentido de olhar a organização de fora. Sim. Né? Então, assim, a gente também tem que entender isso.
E quando você falou sobre inteligência emocional, aí vai na pauta que a gente falou no início. Educação, desenvolvimento, sempre tá ali, faz algum programa de autodesenvolvimento para você entender como você reage a certas emoções, porque às vezes a gente fala assim, nossa, quando eu fico nervoso, eu falo as coisas sem pensar. Então, se você já tem essa consciência, quando você fica nervoso, tente não conversar com as pessoas que estão te passando raiva, né? Nossa, fulano me passa raiva demais, não sei o quê. Tenta não conversar quando você tá com raiva, porque isso tende a... Primeiro, você fala coisas que não deve, você magoa outra pessoa, e isso contamina o restante das pessoas, e quando você vê, você tem um problema que você não consegue gerenciar. É isso aí. Colar no AgroAgenda, né? Porque tem muita coisa bacana, Carla. Primeiro, assim, não são apenas os eventos presenciais, então as lives também, os eventos online, os grandes eventos tradicionais agropecuários, né, estão ali no AgroAgenda também. E a formação do produtor e os negócios, né, muitos deles acontecem dentro dessas feiras, as melhores oportunidades. E assim, o segmento do agro já sabe, os produtores já sabem, as feiras já sabem que para poder ser visto e para poder fazer o relacionamento precisa estar no AgroAgenda. Então, a AgroAgenda foi uma escolha, na verdade, do produtor rural, dos técnicos do segmento, que se consolidou. Então, em vez de você ficar perdendo tempo aí, buscando em vários lugares, vai no AgroAgenda, no Instagram ou no site, que você já encontra tudo ali pronto para você poder fazer, inclusive, o seu planejamento do ano, qual feira que você vai, aonde que você vai fazer negócios, aonde que você vai encontrar com os amigos e se divertir também. Carla, o que a gente deseja aqui é que você eleve o seu grau de gestão, porque isso é um ponto muito importante aí na questão da sucessão familiar. A gente deseja que nós tenhamos famílias cada vez mais unidas, mais prósperas, né? Não perfeitas, mas que estejam caminhando para frente, que estejam evoluindo, que estejam num processo bacana. E o que a gente deseja para todos os grupos e negócios do agronegócio. Comenta com a gente aqui se foi legal para você esse conhecimento, o que você achou, se fez sentido para você. E é uma jornada, uma caminhada, e estamos juntos para te auxiliar nessa caminhada aí. Exatamente. Eu desejo a todos, né, principalmente as organizações familiares, que vocês sejam unidos no sentido de fazer o negócio rural crescer sempre. Eu acho que esse é sempre o motivo maior da gente estar dentro de uma organização do agro, seja uma agroindústria, seja uma fazenda, seja você que tem, às vezes você é um contador que também é produtor, né? Sempre tem isso e você tem que ali ter aquele jogo de cintura. Então, assim, às vezes você pode se sentir sozinho, mas nós aqui, esse é um dos objetivos, é uma da missão, né, do Meu Sucesso Agro, é estar aqui junto com você. O Túlio contou as experiências dele da sucessão, como você era há alguns anos atrás. E depois, Carla, a gente pode fazer um episódio só falando de situações. Só de episódios, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, mas você nunca passou por isso. Nossa, passamos todos os dias. E a gente, qualquer coisa, o que a gente fala? Manda um podcast desse, por exemplo, para a pessoa, né, que você quer impactar, iniciar uma conversa. Que você quer começar a falar sobre sucessão, né? Exatamente. Eu acho que pode ser uma boa via. Então, assim, se você é pai, né, talvez seja aquele momento, né? Talvez seja um pouco menos intransigente com o sucessor, né, um pouco menos rígido, cobre, mas também ao mesmo tempo reconheça, né, seja uma pessoa que não adianta, né, afinal de contas a gente sabe que as intenções são as melhores, mas está errando no formato, né, está errando nos princípios, está errando no exemplo. Então reformula isso aí, sabe, que vai ser muito mais bacana. E você que é filho também, mostra resultado, baixa a bola. Não pense que você fez uma faculdade, você sabe mais do que seu pai ou quem está ali na gestão atual. Tenha humildade para entender que você só tem a técnica, né, que você foi buscar lá fora. Você agora vai ter a vivência e tem até humildade para você chegar na organização e falar assim, olha, eu estou aqui para aprender. Se eu aprendi algo técnico, agora eu vou aprender na vida, eu vou aprender no dia a dia. Então tenha também essa humildade, porque assim, a gente está falando de duas gerações diferentes. Eu estou passando pela sucessão agora com 30 anos.
Então, eu tenho que ter muita paciência. Meu pai tem 50, então ele tem algumas coisas ainda que veio lá da época do meu avô, do meu bisavô, e eu tenho que ter a consciência que eu tenho que aceitar aquilo, mas eu tenho que dar outro rumo. Falar, olha, isso é bacana, mas dá pra gente melhorar. Isso, você tem que aceitar, mas ao mesmo tempo continua o seu desenvolvimento, porque na hora certa, né, você vai catapultar tudo isso, e porque o que a gente aprende nas faculdades, nos cursos, a gente aprende as coisas em módulos. Mas na vida, no negócio... É tudo de uma vez. É tudo junto. Então, a gente precisa saber conduzir isso de uma forma... mais sustentável possível. Multidisciplinar, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você está falando com a pessoa, você está fechando um negócio, você está convivendo com seu pai... Entendeu? Você tem uma série de coisas ali. Quando você vê, você já está acordando no outro dia e está indo de novo, você fala o que está acontecendo. E é isso que a organização demanda de você, né? Porque é muito rápido as coisas. Então, assim, que você envie esse podcast para uma pessoa que você fala, nossa, eu acho que faz sentido esse podcast para essa pessoa, eu vou assistir com mais calma. Manda também aqui nos comentários qual é a sua dificuldade na sucessão, quais são os seus desafios. Conta também uma experiência que você teve, você conseguiu reformular. É tão bonito quando você fala, nossa, eu tinha um problema nesse sentido com meus pais, foi dessa forma e eu que consegui fazer dessa forma. Porque cada um tem uma história. Não tem uma receitinha que a gente pega e entrega para todo mundo e fala, se você fizer, vai estar tudo resolvido. Não é assim. Cada organização tem suas próprias particularidades e você tem que entender que o processo de sucessão, ele é totalmente personalizado. É a sua família que a gente está falando. Lógico. Entendeu? Não é a minha, não é a do Túlio. O que funcionou no modelo A não necessariamente vai funcionar no outro. Para você. Isso. Pessoal, o meu sucesso agro, o seu sucesso é o nosso sucesso. Beleza? Eu acho que deixamos essa mensagem aqui. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Você foi guerreiro por estar conosco em mais esse episódio. Carla, muito obrigado. Muito obrigada, Túlio. Muito obrigada a você que ficou até aqui o final, né? Você ficou aqui, ouviu a gente fica muito feliz e que a gente possa contar com você aí nos comentários. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga a gente nas redes sociais, a gente está sempre lá disponível. Manda lá seu depoimento, se você está com dificuldade, a gente fica muito feliz em às vezes até responder isso lá de forma educativa e que você consiga estar motivado, porque realmente às vezes é complicado, né? Tem dias que a gente não está bem, mas a gente está aqui para explicar para você que a gente tá conseguindo, no meu caso, tô indo. O Túlio já tá a um nível avançado, mas é aprendendo todo dia, né, Túlio? Porque você tá lidando com pessoas. Mas é isso, você não está sozinho. E o meu Sucesso Agro tá aqui